Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. E meu parceiro dá um passo para o lado. Isso é chamado canalização. É algo misterioso para muitos. É belo para nós. É um método através do qual a fonte multidimensional da criação, que muitos de vocês chamam de sacralidade, Deus, tem uma chance de se comunicar com aquilo que vocês chamaram humanismo. E nesse processo nós chamamos de comunicação da alma. É algo diferente, meus queridos, do que a comunicação humana. E portanto nós gostaríamos de começar uma série de canalizações que incluirá a explicação daquilo que nós chamamos comunicação da alma. Vamos começar com alguma informação básica. Não. Vamos começar com algumas coisas básicas. Nós sabemos quem vocês são nesta sala. Meus queridos, nós queremos ensinar, mas não sem antes reconhecer a família. Eu quero ensinar a vocês sobre vocês. Tudo que eu farei nesta cadeira, que meu parceiro me permitiu fazer, conforme ele dá um passo para o lado. Ele não sabe o que vem. Ele tem praticado isso. Ele praticou não saber o que vem a seguir. Ele praticou a permissão sem filtros. Eu explicarei isso eventualmente. E portanto estou aberto, neste portal, que vocês chamam canalização, para permitir uma terceira linguagem vir fluindo, algo que você pode sentir de forma interdimensional e que não acontece com palavras, não é linear. E alguns de vocês sentirão. Essa canalização em particular será publicada e alguns de vocês estão ouvindo e lendo. E isso está aberto para vocês também, porque eu conheço o potencial de você estar ouvindo e lendo. Por mais estranho que pareça a você. Isso é parte da interdimensionalidade que Deus tem como a fonte central. Os potenciais de seu próprio despertar, que você captaria para poder olhar, está aí. Nós vemos isso como realidade, mesmo antes de acontecer. Nós vamos começar com o básico. A consciência humana é complexa. Chegará um dia quando os cientistas poderão considerar a consciência humana como um ramo da física, porque ela não segue os padrões da física linear, mesmo os padrões da física quântica, porque é o que eles chamariam tendencioso em direções de personalidades. Registro akáshico é algo complicado. Portanto, as regras seriam muito básicas, mas estão fora daquilo que é física tridimensional, como conhecida atualmente. E, portanto, descrever comunicações desta forma vai além dos limites de qualquer ciência compreendida. Isso desafia você a pensarem de forma diferente, agir de forma diferente. A comunicação da alma. E há duas formas. Comunicação a partir de coisas que vocês são multidimensionais. E de vocês para elas, que também é multidimensional. Há uma diferença entre comunicações linear e não linear. E eu explicarei da forma que eu puder, com explicações que talvez eu não tenha dado antes. Eu quero que vocês considerem por um instante que vocês têm uma antiga máquina de escrever e você está escrevendo. Conforme você escreve, você vê as letras na página, uma após a outra, aparecendo. Logo vocês têm palavras, frases, grupos de pensamento. Isto é comunicação linear. Agora, o que você está observando nesse momento, esteja você ouvindo ou lendo, é o mesmo.
uma palavra após a outra, em uma estrutura para o idioma do meu parceiro. É algo linear. Esta é uma linha como se fosse em palavras escritas em uma página. Isso é comunicação linear. Isto é comunicação humana. A comunicação não linear seria de seguinte forma. Preste atenção, pois isso será o que o meu parceiro chama um pouco complicado. Finja que a máquina de escrever está quebrada. E você pode bater as teclas o dia inteiro. Mas você terá apenas uma imagem, pois cada letra vai ser batida em cima da outra. Você bate uma letra, ela não avança. Ela simplesmente fica gravada. Uma letra sobre a outra. O que você veria na página, meu querido, no final de uma longa carta para um amigo? Um borrão. Todas as letras empilhadas. A tinta uma sobre a outra. Você não tem ideia do que está olhando. E você ficaria sentido pela máquina ter falhado, sem você perceber. Agora considere por um instante que alguém chega, alguém que não tem uma comunicação não linear, uma habilidade de se comunicar de forma não linear, e olha para o borrão e pode ver todas as letras. Isto é o mais claro que eu posso fazer. Por isso é algo conceitual. Eles verão os pensamentos que entraram ali. Eles verão a linearidade fora da sua linearidade. As letras estão lá, meus queridos, mas elas não estão lá de uma forma linear. Elas estão todas juntas como um grupo. Um comunicador não linear verá um borrão e verá a carta inteira. Agora há um atributo para isto, e é difícil de escrever para vocês, pois está fora da lógica que vocês teriam. E, no entanto, deixe-me tentar explicar. Quando a pessoa conceitual olha para o borrão, ela está olhando para algo que já existe. Uma letra ou uma carta foi digitada. Portanto, eles não estão inventando nada. Eles estão simplesmente lendo algo, de uma forma não linear. A carta foi escrita, por mais estranho que pareça, toda ela, em apenas um borrão. Mas ela foi escrita. Existe um atributo de uma mente não linear, que vocês chamam de autismo, que vocês deveriam estudar. Há muitos autistas seres humanos que podem dizer a vocês o dia da semana de uma data futura, em qualquer ano, em qualquer mês. Se você perguntar àquela pessoa qual será o dia da quinta-feira em 2025, talvez seja uma terça ou uma quarta, e eles estarão lá, e farão isso instantaneamente. E você ficará imaginando como eles podem fazer essa computação tão avançada. E aqui está a resposta. A computação não tem nada a ver com isso. Não é uma fórmula, não é a matemática. Isto existe, e portanto é conhecido. Você pode ir a qualquer computador que seja amigável com calendários e encontrar essa informação, porque essa informação já existe. É um conceito que já foi desenvolvido e é conhecido. A mente não linear, portanto, é capaz de ir até lá e interpretar isso de forma instantânea, porque eles podem ver o conceito. Eles não estão calculando nada. Agora você sabe a diferença entre linear e não linear. Há muitas comunicações que querem vir até vocês, de muitas fontes diferentes. Então vou começar uma lista. A canalização é o que vocês estão ouvindo agora. Meu parceiro tem praticado. Mas quando ele começou era algo feio, pois não estávamos falando para ele de uma forma linear. Percebem? Ele é um mestre interpretador de conceitos não lineares, que vem através da sua pineal. Agora eu estou falando para ele em seu tempo real, e ele está interpretando.
Portanto, parece um fluxo de palavras lineares, mas são grupos de pensamentos que eu continuo dando a ele continuamente. Percebem? Nós praticamos juntos. Ambos precisamos nos ajustar. Quando começamos, eu dei a ele o conceito como se fosse uma carta, em um único borrão. Como assim? E ele precisava lembrar o que foi dito e depois dar a canalização. E ele não era muito bom naquilo. E então nós percebemos que se continuássemos dando borrão para ele, frequentemente, ele poderia então interpretá-lo de uma forma linear. E portanto nós repetimos os conceitos. A propósito, eu acabei de dar a vocês o segredo para o pensamento intuitivo graduado. Peça ao Espírito para repetir o pensamento intuitivo. Meu parceiro nem mesmo ensina isso hoje. E eu preciso falar para vocês. Óbvio. Repita. Este deveria ser o seu pedido ao Espírito, quando você não compreender o que é. Repita. E então tem aquele pensamento intuitivo. E peça para que repita, para que você possa compreender e ver o que é a sua beleza em sua claridade. E você fará isso. Nós queremos encontrar você no lugar entre o véu linear e não linear. Você percebe que é por isso que o Espírito tem falado com a humanidade em metáforas, em enigmas, desde sempre? É tudo que nós temos. E a interpretação das coisas, então, torna-se quebra-cabeças. As pessoas leem na Escritura porque vocês não podem falar de uma forma normal, espírito. Porque nós não somos lineares. A canalização não é linear, mas parece que é, porque nós continuamos a repetir o borrão. E mesmo esta canalização, toda ela, pelo tempo que ela pode demorar no relógio que vocês observarem, pelo tempo que ela demorar, toda ela está sendo dada ao mesmo tempo para o meu parceiro continuamente, para que ele possa vê-la. E, portanto, nós começamos o que é esta canalização. É a pineal se abrindo e dando ao meu parceiro estas comunicações, permitindo que ele interprete através de sua experiência e oferecendo a vocês uma forma de comunicação que está aberto para toda a humanidade. E vocês não precisam chamar isso de canalização. Podem chamar de qualquer coisa que quiserem. Está aberto para qualquer simples ser humano. Não é necessário que você fale para os outros, apenas para você mesmo. Alguns chamam de escrita automática. Esta é uma comunicação, um portal de comunicação que abre-se na pineal. Não vem através do cérebro. Nós já dissemos isso antes. É uma comunicação da alma. É uma comunicação multidimensional, que não tem nada a ver com as sinapses. Nada. Não é uma função cerebral. É por isso que é difícil. Agora há muitos tipos de comunicação vindo de muitas coisas. Vamos falar sobre a dificuldade novamente. Qualquer coisa que eu for mencionar daqui em diante, nesta sessão, sobre outros, comunicando-se com vocês, precisa ser algo interpretado. O que mais está aí? Há muitas coisas. Então estou dando o meu parceiro uma lista. E ele pode escolher aquilo que ele deseja falar, no tempo que ele tem. Vamos falar sobre pessoal. Como você pode ouvir o que o Espírito ou qualquer outra fonte multidimensional tem para você, quando isso não vem de uma forma linear. E meu parceiro deu a resposta hoje. É através da prática, do reconhecimento dos pensamentos intuitivos. Número 1. Não tente interpretar através do intelecto. Não deixem as sinapses do seu cérebro entrar no caminho de Deus.
Eu preciso dizer isso novamente? Vocês aprenderão a colocar isso de lado. O que é que meu parceiro precisou aprender como engenheiro para poder canalizar? Sair do caminho. Parar de analisar se é ele que está criando aquilo, se vem do seu cérebro, ou se é maior do que isto. Portanto, para você pessoalmente, meu querido, é isso que você precisa fazer. Há muitas fontes diferentes dessa, que vocês chamam de Deus, que desejam falar com você desta maneira. Chegaremos lá. Mas se é uma fonte não linear, ela virá através de pensamentos intuitivos e não sinapses. Para onde nós vamos agora com isto? Vamos falar sobre os animais. Vocês os amam, não é? E o que vocês sabem sobre os animais? Aqueles que vocês têm e pelos quais são apaixonados, que vocês chamam de animais de estimação, têm personalidade e eles podem conversar com vocês. E como é isso para você, meus queridos? Como é a voz do seu animal de estimação? E você vai dizer, Cryon, você sabe que eles não têm uma voz. É mesmo? Então como eles conversam com você? É agora que fica bom, não é? Através de conceitos. Os grupos conceituais deles estão disponíveis para serem captados. Imagine através de onde? Através da pineal, que é o interpretador de coisas multidimensionais em seu corpo. Não é o seu cérebro. E isso dará a vocês o mesmo grupo de pensamentos que os seus animais têm. Alguns de vocês são muito bons nisso. Há aqueles que estão ouvindo isso nesse momento, que chamam de aqueles que escutam animais. E vocês sabem do que eu estou falando. Por que eles chamam de sussurros? Eu vou dar a vocês a minha interpretação. Porque ele não é linear. Porque é um sussurro para sua mente através da pineal. E vem em grupos de pensamentos de uma forma muito suave. Tudo de uma vez só, como se fosse um borrão. Você sabe o que o seu cachorro está pensando. Você sabe o que o seu gato está pensando. Você sabe o que o seu cavalo está pensando. Os pedidos que eles têm, talvez. O estresse que eles têm. Talvez a celebração ou até mesmo o amor. E agora isto é fácil para vocês. Fácil. Porque todos vocês já sentiram isso. Vocês sabem do que eu estou falando. Isto não é diferente do que o mesmo músculo que vocês usaram durante a meditação para ouvir Deus. É o mesmo aparato do seu sistema. Portanto, é verdade que comunicar-se com os animais é a comunicação da alma? Sim, da alma, deles para a sua. E se você é bom nisso, por que então não duvidar de você mesmo e se tornar bom na comunicação com o seu próprio eu superior? Agora eu acabei de revelar a você com quem você está se comunicando. Seu eu superior é aquele eu que vibra de forma mais elevada do que você. É parte do seu grupo de alma. É o centro, o núcleo. E é isso que dá a você informações do outro lado de véu, que vocês chamam Deus, sacralidade angelical. É o mesmo como na comunicação dos animais. Você sabe, aqui está mais uma lista que estou dando ao meu parceiro. Você sabia que ações são comunicações? Quando meu parceiro fala sobre a rede, e quando vocês sentem aquilo que é a rede cristalina, o campo de batalha, o que aconteceu lá, são conceitos, e isso está vindo através da sua pineal, e são grupos de pensamentos não comunicação linear. Alguns de vocês são muito bons nisto. Vocês são orgulhosos
de poderem sentir energias por onde vão. Vocês podem sentir a energia de um grupo, a energia da Terra, que é a rede cristalina. Vocês podem sentir a energia de uma situação, e vocês são bons nisso. O que vocês estão sentindo? Isto é comunicação da alma, em sua melhor forma. Não vem do cérebro. Não é intelectual. Isto é física. Vocês estão captando através da pineal, interpretando, e então vocês recebem informação. Algo está acontecendo no solo, onde você está, que pode te levar a ficar de joelhos. Isto é comunicação. Mas vocês precisam interpretá-lo. E por que é que a comunicação, que é tão pessoal para você, é mais difícil de interpretar você com você? É sobre isso que se trata o ensinamento de hoje. Tentar abrir essa comunicação. Há muitos outros tipos de comunicações. Que tal aquelas outras coisas? Vamos chamar de comunicação universal. Quando vocês caminham em uma floresta e as árvores conversam com você. Como é a voz das árvores? Vocês estão entendendo? Vocês são capazes de ouvir essas coisas da sua própria forma. Elas não são sinápticas. É um outro tipo de física. É comunicação da alma. E eles estão falando diretamente para aquela parte da sua consciência, do seu Merkabah, do seu campo quântico, que faz sentido para você porque é conceitual. As árvores estão chorando, estão celebrando. E aquele de vocês que ouvem minha voz nessa sala, que sabem a resposta para todas essas perguntas. Cryon, é verdade que na floresta há o que você chama de devas? Aqui está a minha resposta. Você está brincando comigo? É claro que existe, é claro. Eles são aspectos multidimensionais de Gaia. Eu amo eles. Eu adoro quando os seres humanos não podem captar. Eles gostam, então, de colocar cores diferentes, roupas, dar a eles vozes, colocá-los em filmes. Eles são belos e vocês sabem que eles são. E eles estão em toda parte. Entre na floresta. Eles falarão com você. Sente-se na grama e deixe que ele se aproxime de você. Isto é linear. Eu quero que você imagine isto. Eles não estão se aproximando de você. Eles simplesmente são e estão. Eles são parte da sopa que é Gaia, que é a mãe natureza, a personalidade do amor do planeta pela humanidade, conforme você caminha sobre ele. É a celebração da sua vida. Vocês não captarão coisas ruins de um Deva. Vocês não recebem informações ruins ao abraçar uma árvore. Vocês sabem disso, não é? O que isso diz a vocês sobre como Gaia se sente sobre vocês? Estas são apenas algumas das coisas quando se trata do tema de comunicações para você. E que tal você se comunicando na outra direção? E você tem comunicações lineares. E isso é tudo que vocês têm. Vocês não têm necessariamente as ferramentas para a comunicação multidimensional. Mas agora você pode desenvolvê-las. E muitos de vocês já desenvolveram. Mas, em geral, vocês têm comunicações lineares. E que tal, então, você e o Espírito? Deixe-me dizer a você a verdade. Meus queridos, nós não temos nenhum problema em entender você. Porque nós somos os mestres, interpretadores. Nós sabemos exatamente o que você está dizendo. E não importa se você estiver pensando ou dizendo. Não importa.
Nós sabemos, porque estamos com você o tempo todo. O eu superior que vibra acima do seu eu corporal sabe, conhece a psique da sua mente. E quando você se senta para meditar, ele sabe o que você vai fazer antes de fazer, porque os potenciais estão lá. Vocês já estão pensando sobre isso antes de fazê-lo. Darei algumas regras a vocês. Parem de dar uma lista de lavanderias para nós sobre o que você quer. Nós já sabemos o que você quer. Sente-se e diga para nós, querido espírito, diga-me o que é que você quer que eu saiba. Porque nós já estamos a bordo com tudo que existe em sua vida. Eu preciso dizer isso novamente. Nós já estamos a bordo com tudo o que acontece em sua vida. Venha para nós e deixe que nós conversamos com você. Simplesmente nos permita falar e tente interpretar os grupos de pensamentos que vêm em primeiro lugar, sem analisá-los. Acostume-se a isto. Mas desde que você converse conosco, não importa como você faz. Haverá aqueles que dirão, mas precisa. Deve haver formas erradas de fazer isso. Não, não há formas erradas. Cryon, o que você acha então sobre grupos religiosos que precisam virar para determinada região, ou então fazer algo especial? E o que eu digo a você é, deixe que eles façam isso, pois eles estão honrando a Deus na cultura deles. Eles estão honrando a Deus. Há algo melhor do que isso? Prepará-los para poder conversar conosco. O mesmo amor entra na comunicação deles do que na sua comunicação. As diferenças culturais entre vocês e o outro lado do véu é o mesmo, porque nós vemos vocês como parte de Deus. Não importa o que vocês estão usando ou onde vocês estão sentados. Isto é claro o bastante? Não existe uma forma errada de falar com a fonte criativa. Talvez Cryon não haja, mas houve alguns momentos onde eu estava gritando com Deus. Nós ouvimos você, mas nós não ouvimos os gritos. Isto é algo linear. Isso é difícil de explicar. O que nós ouvimos foi uma frustração amorosa. Frustração amorosa. Nós ouvimos o grito, mas nós não vimos a raiva. Você não estava com raiva, você estava frustrado. E este é o momento quando nós queremos te envolver mais. Quanto mais você grita com Deus, mais os anjos ao seu redor, querendo segurar a sua mão e manter-se assegurado. Se você nos permitir, na próxima vez que você gritar com Deus, permita-se abrir o coração e permita que nós abraçamos você por um instante, no momento da maior frustração que você tiver. Quando não tiver nenhuma resposta, não pode pensar sobre o que fazer. Simplesmente esteja lá e fique bem, que nós estaremos ali com você. Velha alma, você precisa se acostumar com esta comunicação. Isto está tão disponível para você. Ações são uma linguagem. Como vocês se comportam. Conversa com a rede cristalina, com a rede de Gaia. O que você pensa, fala com a rede magnética, que nós chamamos a semente da consciência humana, sem você dizer nada. Esta é uma outra forma de se comunicar, com tudo que está ao seu redor. O que você diz a partir da sua boca de forma linear, as células do seu corpo ouvem. Quantos gurus de autoajuda precisam dizer isso a você? Que você trará para você aquilo que você verbaliza.
Por que é que os hipocondríacos trazem para eles mesmos as próprias doenças que eles mais temem, sobre as quais falam? Porque o corpo os ouve e dá a eles aquilo que eles estão pedindo. O corpo está ouvindo. As redes estão ouvindo. Mesmo os seres humanos ao seu redor estão ouvindo. Se você está em drama, aqui estamos nós novamente. Será que isso atrai outros seres humanos? Vocês já pensaram sobre isto? O que você quer mostrar para alguém sobre o seu sistema de crença? Que você está desequilibrado? E que eles precisam fazer o que você faz? Pense sobre isto. Como você está apresentando a mestria para a humanidade, velha alma? O que você aprendeu através de todas as eras que você trouxe para a festa hoje? É um drama onde você fica girando? Ou será que é amor? Cryon, é mais fácil de dizer isso do que fazer. Eu acabei de dizer a vocês, se você abrir o seu coração e permitir essas coisas se comunicar com você, isso começará uma estrutura pacífica dentro de você. Isso é chamado de despertar para o espírito. Sair dos velhos hábitos, dos velhos medos, e começar a reivindicar a parte da velha alma, que é você, que está disponível para você, e a unidade para aqueles ao seu redor. Há tanta coisa a se dizer sobre como você se comunica com os outros. Comunicação multidimensional. Aqueles de vocês que são bons em conversar com os animais, não ouvir, mas falar com eles, desenvolverão comunicação de grupos de pensamento. Vocês já estão a bordo para o melhor tipo de comunicação de alma que existe. Vocês estão começando a pensar fora da caixa. Vocês estão olhando para os olhos do animal e estão recebendo imagens, não é? E eles estão captando também, não é? Isso precisa dizer a você que isso pode funcionar. Humanos podem desenvolver atributos multidimensionais e características multidimensionais que são inteiramente guiados pela consciência, enviados através da pineal para qualquer lugar que você desejar. Há auxiliares ao seu redor. Nós já dissemos isto. Eu preciso fazer uma lista deles. Entidades, grupos, todos ao seu redor, que não são daqui. Não apenas os pleiadianos, mas os arcturianos, os de oriônicos, os de sírios, infinitos. E vocês sabem o que eles têm em comum? Pensamento não lineares. E vocês podem se comunicar com eles, da mesma forma que vocês fazem com os animais. Querido ser humano, a comunicação da alma vai abrir a porta. Antes de finalizarmos, vamos dizer que isto é algo que nós queremos que vocês considerem e que estudem e que conheçam para perceber. Não permitam que isso seja algo misterioso. Estou acabando de dar a vocês os atributos. Comunicação da alma é parte do que a velha alma precisa sintonizar e aprender. E a resposta? O que isto criará? Equilíbrio no planeta e paz na Terra. E começa aqui. Começa com compreensão, desmistificação. A estrutura nessas coisas. Há um sistema benevolente nessas coisas. Há um senso comum destas coisas. Nós convidamos você a encontrá-los, pois ele criará evolução espiritual neste planeta. Conduzido por aqueles que estão lendo e ouvindo esta voz.
Família, esta é a lição do dia. E é bela, não é? Tudo o que queremos fazer é nos comunicar com vocês. E já é tempo de começar com isto, explicando como funciona, as sugestões de como melhorá-la, mesmo a própria coisa que você ouve agora, aqui, a canalização. Desmistificar o que alguns chamaram algo esquisito, não natural, só porque não é linear. Observe muitas coisas que não são lineares. E aquela que é o maior de todas é o amor. E eu não posso explicar, não é? Imitá-lo. E, portanto, e assim é.